Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do nosso Conversa 360, o podcast do Movimento Vida 360, que está aqui sempre trazendo muito conteúdo para vocês, para as organizações, para o desenvolvimento profissional e pessoal de todos nós. E hoje a gente vai falar um pouco sobre liderança, de como que essas lideranças podem ser forças positivas dentro das organizações, né? Promovendo tanto a saúde mental, trazendo ali esse equilíbrio entre vida e carreira, trazendo um pouco desse engajamento, a necessidade, mostrar a necessidade do desenvolvimento profissional dos seus servidores, mas de forma leve, de forma realmente a compor uma equipe e fazer essa equipe produzir juntamente, trabalhar junto com essas lideranças. E para esse bate-papo, eu vou receber hoje um grande parceiro do Vida 360, um grande parceiro da N Produções. Eu vou conversar hoje com Manuel Augusto Alves Silva, subsecretário do Planejamento, Orçamento e Administração do Ministério dos Transportes. Em quase 30 anos de atuação, ele esteve focado principalmente na gestão de mudanças, em pessoas, organização de estratégias, governança e processos da organização. Ou seja, ele tem vivenciado a liderança de pessoas em cenários de transformação já há quase 30 anos. E aí é com muita alegria que eu te recebo aqui, no nosso Vida 360, no nosso Conversa 360, e eu quero começar ouvindo um pouquinho dessa sua trajetória, dos caminhos que você trilhou, pelas lideranças onde você passou, brevemente, porque a nossa história se confunde aí entre N Produções e Manuel Augusto. É um prazer te receber, Manuel. Ana Luísa, o prazer é todo meu. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer à N Produções por essa oportunidade de compartilhar um pouco com vocês o que foi essa história de aproximadamente 30 anos de construção, de maturidade, onde eu pude participar de vários projetos, mas a construção da maturidade da gestão pública, para que a gente pudesse vencer alguns mitos, né? Alguns mitos como a incapacidade do gestor público, como o baixo rendimento, a baixa performance. Então, ao longo desses 30 anos, nós tivemos que superar e mostrar ao cidadão que realmente o setor público ele tem a obrigação de se desenvolver até mais do que o setor privado, tendo em vista os orçamentos que nós coordenamos, tendo em vista os cidadãos, a qualidade de vida que a gente tem um impacto direto. Então, em primeiro lugar, queria te agradecer por essa oportunidade. E você falou um pouco da minha trajetória. Eu costumo dizer que a maior parte da vida a gente tenta planejar. A gente tenta jogar como um jogo de xadrez, onde eu mexo um peão aqui e tento imaginar o que vai ser 5 lances depois. Mas eu diria que a maior parte do que acontece, de fato, são os acasos. Então, a gente joga Tetris, né? Então, aquela pecinha vai caindo e você vai encaixando. Então, a minha história, eu diria que ela é interessante, porque eu sou um economista. O primeiro curso que eu fiz aqui em Brasília foi de engenharia elétrica, mas não terminei o curso. Acabei me formando em economia na UNB. Fiz especialização em finanças e fiz um concurso em 1996 para o Tesouro Nacional. E eu costumo dizer que eu fiz concurso não para o Tesouro, eu fiz concurso para a área de dívida pública. Então, para mim, que sou um financista, um economista, para mim aquilo ali realmente era música, né, para os meus ouvidos. Então, eu entro no Tesouro Nacional para trabalhar em mesa de operações, um trabalho completamente focado de área fim, de técnica matemática, de mesa de operações, etc. E aconteceu um imponderável, um fato que foi bem interessante. A área de gestão do Tesouro organizou, imagina isso há 25 anos, um mapeamento de processos, aquele mapeamento em massa, que o objetivo é você construir a missão, a visão, os valores, bem no início desse processo de amadurecimento, né? E aí tinha uma dificuldade das pessoas encontrarem quem nas áreas finalísticas estava disposto a ficar bastante horas, né, focado em mapear processos, em pegar os detalhes do que estava acontecendo. E eu, como era relativamente novato, eu me ofereci. Falei, não, vou participar. Sei lá quando vou ter outra oportunidade. E comecei a participar e fui me interessando e fui descobrindo que era um excelente caminho de você conhecer as pessoas,
que é importante quando você está chegando E numa... conhecer a organização como um todo. Exatamente. E conhecer a organização. Muitos anos depois, eu acabei sendo assim um apresentador oficial do que era o Tesouro Nacional para todos os eventos, novos concursos, etc. E aí, por ter mostrado muita motivação nessa área de processos, houve uma ação ativa da área de gestão, que foi, nós precisamos RHizar a área meio, né? Não, contrário, RHizar a área fim e negociabilizar a área meio. Então, eles pegaram pessoas que eram do RH e colocaram para trabalhar na área finalística, e eu fui alçado, convidado para ser coordenador de gestão do Tesouro Nacional. Então, assim, foi uma total surpresa. Não foi fácil tomar essa decisão. Grande desafio também. Foi uma mudança de vida, mas eu encarei, fui. E aí foi um processo onde eu tive excelentes professores, excelentes oportunidades. O Tesouro Nacional era uma instituição que dava muito amparo, muito apoio para o que era novo. Era uma instituição relativamente pequena. Então, com poucas semanas de Tesouro, você já ia despachar com o secretário do Tesouro Nacional, com os subsecretários. E aí comecei a implementar principalmente o que a gente chama de programas de fortalecimento institucional, né? Então, começamos implementando processos de planejamento estratégico, que não eram estruturados, de gestão de processos, fizemos esse mapeamento completo, de gestão de riscos, de remodelagem dos nossos portais de comunicação, de concursos públicos, onde a gente começou a trazer pessoas da área de gestão para o Tesouro, né, onde elas faziam concurso por áreas específicas. E aí esse projeto ele se alongou por mais de 5 anos, e aí, a partir dele, eu recebi outros convites. E aí eu fui convidado para o mesmo processo, para o mesmo desafio, para fazer isso depois no Ministério da Fazenda como um todo. Depois do Ministério da Fazenda, eu fui para a Casa Civil, sempre em programas de mudança, em programas de reorganização, tá? De fortalecimento institucional, onde eu trabalhava com essas temáticas de risco, de processos, de tecnologia, de estratégia, de pessoas, de estruturas. E nesse ínterim, eu tive a oportunidade, já era financista, tive a oportunidade de fazer um curso de 2 anos na Fundação Dom Cabral, onde, periodicamente, eu ficava lá internado por uma semana na Fundação Dom Cabral, e foi aonde eu adquiri o conhecimento, eu diria que mais robusto, num curso de gestão executiva. Então, isso aconteceu há mais ou menos uns 10 anos, mais uns 12 anos aproximadamente, e aí isso me permitiu traçar essa mesma trajetória, sempre convites para equipes que estavam se estruturando, para novos órgãos. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar, fui diretor-geral da ESAF, onde o desafio, na época, era você fazer um renascimento da ESAF, fazer com que ela tivesse, diria que, um uso mais efetivo da comunidade fazendária. Então, participei. Fui assessor também na ENAP, onde eu pude participar de todo o credenciamento da ENAP como uma instituição científica e todas as benesses, as facilidades que isso trouxe para ela, né? Então, e por fim, eu trabalhei no MDR também com a mesma lógica. Então, o MDR, na época, isso foi em 2021, salvo engano, ele tinha um desafio de trabalhar era um Ministério da Integração Nacional e de Cidades num só. Então, a minha missão lá era a gente conseguir fazer uma integração de todo esse processo. E agora, em 2023, já no início da gestão, eu fui para o Ministério dos Transportes. Então, a minha trajetória basicamente foi essa. Foi uma trajetória muito focada em órgãos públicos, com todas as suas peculiaridades, com todas as suas características, com todas as suas dificuldades. E no setor privado, eu posso dizer que eu tive a experiência muito rica de poder atuar como conselheiro de várias empresas estatais. Então, eu trabalhei como conselheiro no conglomerado Petrobras, fui presidente do Conselho de Fiscal da Caixa Econômica Federal por mais de 3 anos e, por fim, trabalhei no Fundo de Pensão do Poder Executivo, que é a FUNPRESP.
sempre focado em temáticas como governança e modernização. Então, basicamente, foi essa minha trajetória, tentando ser bem objetivo. É Não sei se eu consegui. uma carreira muito construída com muito alicerce, né? Isso. E planejamento, porque ela teve uma sequência, um propósito onde você queria chegar, um preparo, a busca do desenvolvimento profissional constante. É muito bacana quando a gente escuta alguém falar que a sua carreira hoje, né, é o resultado de tudo aquilo que você construiu. Quem você é hoje como profissional é realmente resultado daquilo que você almejou e construiu. Muito bacana, isso é Muito caso de obrigado. sucesso para mim. E a sua história se confunde muito com a história da Eni, né? Sim. A gente estava ali falando um pouquinho no nosso back antes de subir, que o Manuel é nosso parceiro há 20 anos. Se a Eni Produções tem 22 anos, o Manuel está há 20 anos com a gente nessa trajetória da Eni Produções e foi um grande parceiro que trouxe para a gente desafios também, novas possibilidades da gente atuar com a educação executiva, da gente atuar com o desenvolvimento profissional de equipes dentro dos ministérios, dentro dos órgãos públicos, por onde a gente já passou. Né? Então, a gente começou lá no Tesouro Nacional, nas palestras de top 10 ainda, que eram palestras mensais que você contratou para os seus servidores, e a partir dali veio toda a história de uma estruturação, de uma formação necessária que houve, até o surgimento da Eni Escola, que você também participou dessas demandas todas. Então, você sempre nos desafiou a crescer, a trazer novos projetos, e a gente criou ali realmente uma relação de confiança, realmente de provocação e de construção constante. Muito bacana isso. E aí, quando a gente fala que você é um cara que há 20 anos atrás já tinha esse olhar preocupado com o desenvolvimento das suas equipes, das pessoas, né, que geriam, que faziam essa gestão toda nas organizações, o que te inquietava naquele momento? Assim, o que você enxergava naquelas equipes que você via, eu preciso trazer conhecimento, eu preciso trazer desenvolvimento profissional? A gente estava ali falando agora que a gente tem hoje um público que entra no concurso público, que entra nos órgãos públicos, que é diferente do que a gente tinha antes. Mas antes, como era esse público? O que te fez startar e desafiar realmente a levar conhecimento, a levar desenvolvimento para essas equipes de 20 anos atrás? E o que a gente tem de diferença dessa galera que entra hoje, do concurseiro, do profissional que entra hoje nos órgãos públicos? Bom, em primeiro lugar, Ana Luísa, eu queria realmente reafirmar essa parceria, né? E aí eu me permito aqui dizer que como é que a Eni Produções atuava quando a gente tinha um grupo que hoje está por aí nos estados, aqui mesmo no governo federal, em outros poderes. É uma turma de mais ou menos 5 ou 6 pessoas que abraçou um projeto, inicialmente no Tesouro e no Ministério da Fazenda, e acabou que esse projeto deu certo, e essa linha, essa plataforma de atuação acabou sendo multiplicada pelos diversos estados. Mas a Eni, ela entrava muito, eu me permito dizer que uma coisa que é fundamental quando você está pensando em fazer algo diferente são os insights. Então, você precisa ter os insights. E para que você tenha os insights, você precisa ter acesso, tá, às informações de fronteira, a grandes cabeças, a pessoas que estão pensando lá na frente. E a Eni sempre foi um parceiro que possibilitou isso. Eu lembro que o Zé Paulo organizava alguns cafés da manhã, onde ele trazia empresários aqui do DF, onde ele trazia representantes dos órgãos públicos e a gente conversava efetivamente. Então, o Top 10, naquele momento, ele era muito importante, principalmente para mostrar para a gente o novo. E aí, parafraseando uma música do Titãs, né, que é da minha geração, a gente sempre tem que estar disposto a perceber que o pulso ainda pulsa. Então, o dia a dia não pode nos consumir, e a Eni era essa grande fonte de ideias, de insights, de cabeças, de conhecer realmente quem queria transformar o mundo. Fazendo a ponte, você perguntou o que me trouxe essa inquietação. Eu costumo dizer assim, uma vai da minha própria personalidade. Eu sou basicamente um generalista, eu não consigo. É uma dificuldade que eu tenho em ser especialista em alguma coisa. Só para você ter ideia, eu adoro instrumento de cordas, toco há, sei lá, 40 anos,
mas não sou especialista em nenhum instrumento, porque quando eu comecei a aprender violão, eu me interessei pela guitarra, depois pelo bandolim, aí depois eu fui para pandeiro, piano, enfim, é uma coisa em que eu não me considero assim um especialista em nenhum deles, mas eu tenho essa característica de buscar o que é mais geral. Isso é uma primeira característica. E a segunda, eu acho que foi a experiência ímpar de poder ser um cara da área fim, tá? Que já tinha 5 anos de tesouro, totalmente cabeça de planilha, tá? Então é um cara que fazia conta financista, que teve a oportunidade de trabalhar na área meio. E aí eu percebi que muito daquilo que a gente tinha como na área finalística como necessidade, ele podia ser construído com uma cultura, e muito aquilo que as áreas, vamos dizer, de RH pensavam, elas tinham que ser recheadas com algumas coisas mais focadas em resultado. E aí, dessa grande miscelânea, posso dizer que surgiu essa inquietação. Essa inquietação, ao longo desse tempo que eu te citei, em alguns momentos eu voltei para a área finalística, depois voltei de novo para a área meio. Então, esse processo foi muito importante. E o terceiro ponto que você me perguntou são as cabeças, né? Eu acho que a gente não pode correr o risco de cair no etarismo, ao contrário. Não podemos. Eu diria que na Idade Média, Etarismo ao contrário é ótimo. sempre os mais velhos reclamam, porque essa juventude, Essa geração. Então, é uma coisa que eu não me permito fazer, né? Não me permito fazer. Eu acho que na Idade Média, os pais se preocupavam porque os jovens queriam ir para a guerra, depois queriam fazer corrida de carruagem, e o mundo sempre foi dessa forma. Eu sou uma geração anos 80, que a gente trouxe o rock and roll para Brasília, né? Para o Brasil, e eu acho que o que muda, principalmente, é para o bem e para o mal, o excesso de informação. Hoje a gente lida com pessoas que têm um acesso praticamente ilimitado da informação, onde, se você não responder, ela pergunta. Antes ela perguntava no Google, hoje ela pergunta pela inteligência artificial. Ela faz no chat GPT e vai perguntando. Então, é uma geração que quer saber por que as coisas são desse jeito. Ela não quer simplesmente responder comandos. E isso não importa qual seja a função. Pode ser a função que exija maior capacitação intelectual ou a função mais simples. Eles querem saber por que as coisas estão sendo feitas. Eu diria que essa é a grande diferença. O acesso à informação, e isso, como a gente está falando de liderança, isso traz desafios para líderes que, como eu, são da geração X, né? Mas que têm que lidar com os millennials, com a geração Z e com outros que virão, né? Então, esse é um desafio. Hoje a gente tem que administrar 4, 5 gerações ao mesmo tempo. E todas elas querem uma coisa: contexto. Elas querem informação. Elas querem propósito. Então, basicamente, é essa a diferença. O restante é a mesma coisa. É a mesma coisa. Eu incluiria na linha do Vida 360, e aí eu me permito parafrasear, não me lembro quem é o autor dessa frase, mas na época da pandemia, o que ela mudou? A gente colocava o trabalho como uma parte da nossa vida. Então, você, quando ia aprender alguma coisa como autocuidado, equilíbrio, você falava assim: a sua vida é composta de vida familiar, vida profissional, vida comunitária, vida religiosa e por aí vai. O que a pandemia mostrou para a gente? Que o que a gente quer não é mais o trabalho nesse escopo da vida, é vida no trabalho, vida nas relações que são comunitárias, nas relações religiosas. A gente percebeu que não dá para separar esse cara. Então, quando a gente foi para casa e percebeu que ali você trabalhava, mas você cozinhava, e você convivia com o seu filho, e você fazia uma série de outras coisas, você mudou totalmente a perspectiva. Não é uma caixinha diferente. Isso que a gente está falando vai ser, inclusive, a temática que a gente vai conversar hoje no Vida, que é a questão dos conflitos geracionais, né? E eu transito por muitos órgãos aqui em Brasília, por conta do Vida, que é onde a gente vai conversando e levando a proposta para tanta gente, para tantos órgãos, e eu escuto muito essa questão geracional dentro dos órgãos. Eu tive no ministério há pouco
E eles colocam, Ana, eu tenho um público que eu tenho hoje de 70 a mais, que são pessoas que estão, sim, em fim de carreira, que não têm o planejamento de se aposentarem, porque não se prepararam para isso, não se veem parando de atuar. Eu tenho um grupo pequeno entrando no meu ministério agora, de novos servidores, novos colaboradores, que têm perfis completamente diferentes. E eu tenho que botar na mesma sala de trabalho esse cara dos 70 a mais, com esse cara que acabou de entrar, cheio de vontade de trabalhar, tecnologia na ponta, essa curiosidade que você está falando, que eles querem saber sempre de tudo, como atua, como a coisa acontece. E onde entra o papel da liderança em juntar essas pessoas todas? Porque a gente precisa de entrega. O líder, o gestor, ele tem metas. Ele precisa de performance da equipe dele. E ele precisa de uma equipe engajada na atividade, mas engajada entre si. Como que o líder pode atuar quando ele encontra um cenário desse? Bom, eu acho que a pergunta é muito boa. Nós temos ainda mais um molho para todo esse contexto que você trouxe, que é o trabalho remoto, né? Eu diria que foi a revolução que aconteceu de forma forçada, não era, a gente não gostaria que isso acontecesse por conta de uma pandemia, mas ainda ele trouxe o trabalho remoto, a consciência digital, que se tornou algo para os novos e para os mais velhos. A pessoa que eu conheço mais focada em rede social é a minha sogra, que tem 82 anos. E ela não consegue imaginar uma vida sem as redes sociais, sem o celular na mão dela. E os jovens, então, eu nem digo. E diria que o papel do líder ele se tornou mais importante. Vamos dar um exemplo da administração pública. Tá? O que nós temos convivendo ao mesmo tempo? Nós temos uma curva de trabalho que se esticou muito com a reforma da Previdência. Então, hoje, as pessoas que se aposentavam com 45, 50 anos de idade, elas vão, no mínimo, até 65 anos. Então, como é que você mantém essas pessoas que já passaram por toda uma curva de aprendizagem, que muitas vezes ocuparam posições de destaque na administração e elas retornam para fazer uma posição mais de soldado mesmo, onde elas não têm tanto poder de comando, etc. Como é que você lida com isso? E como é que você lida com os jovens que, se não estão atuando como concursados, eles estão atuando cada vez mais como terceirizados. Então, o que a gente percebe na administração pública é um aumento bastante grande de pessoas terceirizadas. Vou colocar um molho a mais nisso daí, que também é uma conversa que eu tive num dos ministérios. A gente está recebendo também, dentro desse público que a gente está falando, os anistiados. Exatamente. Que estiveram fora do mercado esse tempo todo e agora estão voltando, foram demitidos na época do Collor, aquela história toda, e estão voltando agora para as organizações. Ainda tem um público que já tem uma idade mais para cima, que teve parado, sem atividade, muitas das vezes, grandes informações já me vieram que grande parte deles não tiveram atuação nesse período, ainda para somar nessa equipe aí que a gente está montando. Exatamente. Isso no Ministério dos Transportes é bastante significante. Só lembrando que nós temos no Ministério dos Transportes, o público trabalhava na Rede Ferroviária Federal, na Portobras, nas companhias docas. Então, nós temos um quantitativo bastante expressivo dessas pessoas, tem que ser absorvidos. Então, assim, eu diria que você tem uma situação que é desafiadora para o líder. E cada vez mais, o que ele tem que trazer? Essa geração nova, o mundo é um mundo tecnológico, é um mundo tecnológico que permite que você tenha grandes respostas sem ter grandes especialistas. Então, você pode, por meio de ferramenta, chegar a 80% da resposta que você precisa naquele momento. Os outros 20% vão ser construídos com muita luta por conta do refinamento dessas informações. Então, você recebe pessoas mais velhas, que hoje, para não ficarem desmotivadas, você precisa dar para elas um senso, principalmente de pertencimento. Você não quer as pessoas aposentadas ou com tempo para aposentadoria, esperando simplesmente os dias passarem. Então, você tem que conseguir um espaço e fazer com que essas pessoas se sintam inseridas nesse mecanismo.
E você tem, ao mesmo tempo, os jovens que querem informação, que têm um tempo de processamento muito mais rápido, que têm um apego às posições com baixo risco muito menor do que a gente. Você recebe um jovem hoje, como estagiário, se você não mostrar uma estrutura para ele que seja interessante, que ele possa progredir, ele simplesmente vai embora. E ele não está errado, porque é um mundo cheio de informações e de oportunidades. E aí, qual é o desafio do líder? É trazer esse molho. E esse molho não é mais só cobrar resultados, estabelecer metas. Eu não quero dizer assim, eu não posso falar com relação a uma área comercial de uma empresa privada, onde você tem meta de venda e, por natureza, é um trabalho de muita pressão, muito estressante. Mas o que as pessoas querem, aí pode parecer assim, chavão, demodê, elas querem significado. Você tem que trazer para a pessoa mais velha um significado de estar lá. Para a mais nova, também. E para os anistiados, no nosso caso, também. Para que eles possam... Eu acho que eles têm um desafio que é aprender a tecnologia, que eles estiveram fora. Se eu, com 56 anos, participei ou fiz ligação telefônica com telefone de disco, e hoje estou na era da inteligência artificial, imagina as pessoas que são mais velhas do que eu. Pessoas que estão no mercado de trabalho com 76, 80 anos de idade. Sim. E isso vai ser cada vez mais frequente. Então, o desafio do líder, eu acho que a gente vai conseguir evoluir ao longo dessa conversa, ela está cada vez mais na construção do ambiente. Como é que você constrói um ambiente? Então, por hora, eu iria até esse momento aqui. E quando a gente fala dessa construção de ambiente, mas dessa construção de equipe, a gente tem escutado, né? A gente tem acompanhado o desenvolvimento das organizações e tudo mais, e a cultura do conhecimento, ela hoje é muito arraigada. Fico feliz de saber que as organizações se preocupam muito hoje com o desenvolvimento profissional dos seus colaboradores e servidores a partir da gestão de conhecimento. Essa equipe que eu tenho hoje, tão mesclada, com conhecimentos tão diversos, essa cultura de aprendizagem, ela ainda se faz presente? A gente ainda enxerga que esses novos servidores, eles aderem a cursos de capacitação, ao seu desenvolvimento, que o que vai agregar na entrega final dele é importante essa capacitação constante, porque a gente é o que você falou. A qualquer momento eu entro no meu celular, eu dou ali uma gugada e eu pego uma informação sobre qualquer coisa que eu queira saber. Mas até onde isso aqui é o suficiente para a minha atividade laboral? Até onde eu não tenho que buscar um conhecimento a mais? A gente trabalha tanto, a gente escuta tanto nas reuniões. Uma vez a gente estava numa reunião e uma gestora falou, uma servidora falou, eu preciso de 4 meses para concluir a contratação do Vida 360. E o gestor dela estava na mesma reunião. Ele falou, 4 meses? Ele, o gestor. Em tempo de inteligência artificial, a gente demora 4 meses para uma contratação como essa. Então, até onde as equipes também, esse novo servidor que está entrando, tem interesse em crescer, em se desenvolver e fazer essa entrega mais poderosa, com mais performance, a partir de conhecimento construído mesmo, de desenvolvimento profissional construído mesmo. Bom, outra pergunta excelente. E aí eu vou me aventurar no terreno da pedagogia e da educação, onde eu não sou especialista. Mas como eu já disse que eu não sou especialista em absolutamente nada... eu acho que você você está escondendo o jogo. Eu diria o seguinte, eu acho que é um grande desafio da educação corporativa. Como é que você mescla os programas de MBA, mestrado, doutorado, que são programas mais estruturados, que levam 4 anos até para se concluir, com os tiros curtos. Né? Então, acho que quem entra hoje, ele tem uma sensação... Primeiro, ele tem um acesso muito maior. Né? Muita coisa ele faz a autoformação. Então, o que ele precisa em primeiro lugar? Ele precisa, em primeiro lugar, dos tiros curtos. Ele precisa que temáticas que hoje são relevantes do ponto de vista técnico, ele possa enfrentá-las e ele possa rapidamente ter um nível de conhecimento suficiente para gerar resultados. Então, hoje eu diria
que é 80% nesses tiros curtos, que a N Produções oferece bastante. Então, se você quer aprender... E eu acho que aí, eu até voltando um pouco na história, até nessa história que envolve a N Produções, houve um momento, eu que sou da área de gestão, em que a grande novidade era a gestão por processos. Uhum. Poxa, e aí você tinha uns tiros curtos. Você aprende a fazer esse mapeamento de processos, a melhorar processos, a construir cadeias de valor. Depois você teve o momento das matrizes de risco, e aí você rapidamente tinha que ser especialista em gestão de riscos, montagem de matrizes, e aí na gestão tudo está permeado agora pelo risco, desde um controle interno até um processo de contratação. Você tem que mapear os riscos, depois você vai para as plataformas de inovação, e aí eu não digo a inovação tecnológica, eu estou falando muito mais da inovação de modelos de negócio. Como é que você faz essa inovação de modelos, de estrutura gerencial, de forma que ela mude toda a sua gestão. Aí passamos pela inteligência de dados, e agora a gente está na inteligência artificial. Então, o que a gente precisa hoje em dia? Ser ágil. Então, você precisa oferecer os tiros curtos como algo realmente poderoso dentro da sua organização e, para aqueles que têm interesse e realmente se mostram com essa vontade de mergulhar mais, aí sim, os cursos de mestrado, doutorado, não estou dizendo de forma alguma que eles possam ser desprezados, mas eles não podem ser vistos como única alternativa de formação, né? E você vê as lideranças hoje se preocupando com isso? Muito. Porque se a liderança mostra valor, né, nessas ações de capacitação, ela consegue ali o engajamento e a participação da sua equipe. Se a liderança não enxerga nisso o valor que ele precisa na equipe dele, se ele quer aquela entrega, se ele está preocupado muito mais com o que o cara está entregando do que com a qualidade com que ele está entregando, isso não funciona. Essa cultura de capacitação, ela se perde por aí. Né? As lideranças hoje, acho que a gente consegue enxergar isso. Né? Elas estão focadas também no enxergar a necessidade de capacitar o seu liderado. Exato. Eu diria que eu tenho a sorte, eu não sei se é uma realidade na administração pública ou mesmo na iniciativa privada, porque você pode pensar assim, poxa, eu já quero o cara pronto, né? Mas a tecnologia ela evolui muito rapidamente. E aí você tem desafios que são desafios específicos. Então, poxa, eu vou trabalhar numa área de concessão rodoviária, eu preciso aprender a modelar para poder fazer os leilões de concessão. E eu posso ficar 4 anos estudando isso? Não, aí já acabou um governo. Você tem que aprender isso rapidamente, em paralelo com o seu trabalho. Se possível, não se afastando. Então, no Ministério dos Transportes, eu vejo essa preocupação. Eu vejo essa preocupação, sim, na capacitação técnica, de forma que ela se universalize. Tá? A experiência que eu tenho não é daquele gestor egoísta, que só ele é que faz as capacitações. Até porque ele não dá conta mais de dar resposta ao conjunto de desafios que se apresentam. Então, eu vejo, sim, um núcleo tendo a formação, pelo menos onde eu trabalhei, finalística. O grande desafio é a gente trazer as questões mais comportamentais e mais transversais. Esse é o grande desafio. Eu tive com a Karina Freitas lá da Previdência Social conversando com ela esses dias e a gente conversou exatamente sobre isso. A gente entra, né, seja na organização privada, a gente é contratado, ou no próprio administração pública, a gente entra num concurso pelo nosso conhecimento técnico. Sim. Né? Que a gente pode desenvolver também além. Depois que eu lá estou, eu continuo me desenvolvendo na minha capacidade técnica. Mas o meu comportamental hoje ele é crucial para o meu trabalho, ele é crucial para a equipe onde eu atuo, ele é crucial para a performance que eu quero entregar. E aí entra o outro lado da liderança. A liderança ela tem metas a cumprir, ela tem uma gestão a apresentar, ela tem cobranças, ela tem feedback a ser dado, mas ela tem que fazer tudo isso pensando também no clima organizacional que ela apresenta e que ela disponibiliza para o seu servidor. E aí é o outro desafio da liderança, é trazer uma liderança humanizada, que cobre, e as pessoas hoje não conseguem ser cobradas. Infelizmente, as pessoas
se sentem altamente pressionadas quando, na verdade, pode ser uma simples cobrança da sua chefia. Então, ela tem que cumprir toda a sua meta, todo o seu atendimento de performance como liderança, mas ela também tem que ter um cuidado humanizado com a sua equipe. E aí, qual é a formação que essa liderança precisa ter? Onde ela busca o suporte para conseguir atuar dessas duas formas, em alta performance, entrega da sua equipe, mas também cuidar dessa equipe, valorizando e trazendo ali uma humanidade para a sua gestão. Bom, aqui eu vou trazer uma frase do professor Pedro Mandelli, que foi meu professor na Fundação Dom Cabral e depois foi palestrante por alguns anos na N Produções. Nosso parceiro, Pedro Mandelli, Lívia Mandelli, nossos parceiros. E o Pedro Mandelli, ele dizia nas aulas o seguinte: se você vai olhar o currículo de um CEO, tá? Aí tem ali, eu sou especialista em tecnologia, eu sou especialista em engajamento do cliente, eu sou especialista em construção de novos mercados, mas você não encontra nenhum que diga assim, eu sou especialista em gente. E é interessante porque todos eles, sem exceção, serão cobrados pelo quanto eles são hábeis em lidar com as pessoas. Uhum. É interessante, porque você traz os outros conhecimentos e era como se você tivesse uma vergonha de dizer que você entende de gente. Eu entendo de gente. Ou grande parte do meu tempo, eu me dediquei a entender as pessoas. Então, a gente está superando essa vergonha de dizer que, olha, eu tenho um doutorado em Harvard, tá? Numa determinada temática, mas eu tenho uma experiência muito grande em conduzir equipes em processos de mudança, etc. Eu acho que é interessante porque o próximo passo é como se você tivesse que recuperar o que ficou para trás na vida moderna. O que eu estou querendo dizer? Como é que você consegue lidar com essas equipes que estão ávidas por respeito, por confiança, por informação, por se sentirem partes? Cara, primeira coisa, recupere as boas maneiras. Pode ser que eu esteja falando uma grande bobagem, mas se você me perguntasse como eu começo, Manuel, eu diria assim, comece com gentileza, bom dia, boa tarde, feliz aniversário, parabéns pelo seu resultado, obrigado. Parece algo muito óbvio, mas não é. Todos nós temos experiências de pessoas que não eram ruins, não. Aí eu vou na linha de que grande parte das maldades humanas, elas não se fazem porque as pessoas são más, mas pelas irreflexões, né? Então não havia, a gente viveu um período muito curto, mas muito intenso, onde o CEO, o gestor, era um cara que fazia resultados. E para isso ele tinha que ser um cara obstinado, um cara, uma máquina de trabalho, uma pessoa até desumana. Então a gente tem que dar um passo para trás agora para a gente recuperar a gentileza, para a gente recuperar o cuidado. Se você fala assim, como é que eu sei o que aquela pessoa precisa? Primeira coisa, presta atenção nela. A escuta, né? Exatamente. Aí hoje, qual que é o efeito colateral das telas? Você anda na rua olhando na tela. Você anda na rua respondendo o WhatsApp. Né? Eu sou da era do e-mail, se eu falar e-mail aqui, já era. Do WhatsApp e por aí vai. Observe as pessoas. E aí eu pego uma outra frase, essa da minha sogra, que é uma pessoa que eu admiro muito, onde ela diz assim, e ela tem uma capacidade de emendar conversas, mineira, né? Ela emenda conversas com qualquer pessoa. Aí ela me diz, filho, não existe pessoas interessantes. O que existe são pessoas interessadas. Se você tem interesse pelo outro, tudo flui. Então você precisa mostrar respeito ao básico, né? Gentileza, cuidado, humanização do líder. Eu acho que a gente está numa fase não só, a gente já superou muito e avançou muito na fase de humanizar o servidor, o colaborador. A gente precisa humanizar o líder. O líder.
Ele não precisa ter vergonha de chegar num lugar e dizer assim, olha, eu sou o Manuel, minhas características são essas, os meus defeitos eu enxergo aqui, as minhas qualidades eu enxergo aqui, tenho frustrações, tenho um longo portfólio de fracassos, tenho um longo portfólio de sucessos, construo junto com vocês. As pessoas precisam romper a primeira fase, que é aquela da insegurança. Pô, com quem eu estou lidando? Então, como é que você constrói? Você constrói com cuidado, interesse, gentileza, com humanização, com confiança, sem agenda oculta, gente. Eu acho que isso é importante. Pois não? Não, pode continuar. Você tá? É porque você vai falando, a gente vai buscando ali referências, histórias e tudo mais, né? E o Vida 360, ele leva isso. O nosso grande motivador, né? Eu estava conversando há pouco com o Dr. Leôncio, da Secretaria de Segurança Pública, que foi o grande motivador do Vida 360. E ele falando exatamente que surgiu dessa escuta sensível da polícia. Dados, óbvio, temos dados que eram, à época, alarmantes, e eles nos trouxeram, quando houve a necessidade da criação do Vida, eles trouxeram dados realmente alarmantes, mas houve essa escuta importante, sensível, e essa percepção de que a equipe, de que as forças precisavam de um outro olhar, né? E eu acho que é isso que a gente está precisando. O Vida ele traz para as organizações, e aí a gente está falando que a gente recebe aqui lideranças, mas a gente recebe a base inteira das organizações que estão com a gente no Vida. E é importante a gente sair daqui e eu escutar das pessoas falando, poxa, eu estou saindo daqui com conhecimento e reflexão que eu vou levar para casa porque eu preciso conversar sobre isso com meu marido, com a minha filha. E o líder tem que estar presente aqui também. Porque o líder que participa do Vida, o líder que enxerga, que assiste e que absorve o que a gente está dizendo aqui, ele vai ter essa liderança humanizada que você está trazendo aí. Então, quando você começa a falar, eu não ia nem te interromper, não, é porque eu já estava pensando, poxa vida, a liderança precisa entender e encampar o Vida dentro das organizações. E não seja só o Vida, gente, que seja qualquer outra ação voltada para o cuidado do servidor, que seja uma outra ação voltada para a saúde mental desse servidor. Se a liderança enxerga o papel dela como líder na gestão, no cumprimento de metas, na sustentabilidade da organização, a gente entende que ele tem obrigações como líder, porque ele também é cobrado, né? A gente sabe disso. Mas ele tem que ter um outro lado também ao lidar com a sua equipe. E essa forma de lidar com a equipe dele é onde vai trazer um monte de consequências no engajamento dessa equipe, no pertencimento dessa equipe, na vontade de continuar se capacitando e aprendendo para fazer uma boa entrega dessa equipe, na vontade de crescer e se espelhar nessa liderança e querer ser um líder igual ou melhor, né? Então, quando a gente fala de liderança, a gente tem um espectro tão grande para discorrer. E muitas vezes os líderes se prendem a esse papel da gestão, do acompanhamento de performance, do número do KPI, que nem o Rossando falava para a gente no mês passado, números e entregas, mas ele não percebe que se ele tem uma cultura organizacional, um clima ali positivo, tudo isso flui, sem esforço. Você é o entrevistado e eu estou aqui dando palestrinha. Não, estou adorando a sua fala, porque ela vai me despertando, assim... mostra mostra em primeiro lugar, tá, que eu acho que eu estou indo no caminho certo. Você é uma educadora organizacional. Eu acho que com 56 anos eu venho... Como a sua família, eu tenho formação de professora também, tá? Sou pedagoga. Eu venho entendendo um pouco. E não é que é interessante, porque o desafio é que qual a característica dessa civilização ocidental do século XX, tá? Da segunda metade do século XX até hoje. É o individualismo. Você vê muitos programas você vai receber uma mentoria, um coach do indivíduo. Como esse indivíduo vai lidar? Nós vivemos numa situação onde a gente tem milhares de seguidores e 2, 3 amigos, se muito. Então, a gente é talhado a viver dentro do nosso quarto, desde o momento que nós somos adolescentes, interagindo com pessoas pelo mundo, com as suas diferenças. Então, você é uma pessoa super vivida, porque você conversa com uma pessoa que está no Marrocos, a outra está na Argentina, a outra está nos Estados Unidos,
Mas no momento em que você começa a trabalhar, alguém chega para você e fala assim: vamos trabalhar em equipe? Isso é difícil. Então não é algo que seja antinatural. Não acho. O natural do ser humano é se relacionar. Mas esse nosso relacionamento é diferente quando você tem equipes de transformação, equipes de trabalho, né? Você tem que entender o que o outro precisa. E é nesse momento que você tem que fazer o quê? Em primeiro lugar, se conheça. Como é que eu vou... Parece interessante, né? Mas como é que eu chego num lugar novo? Não cheguei como líder, tá? Eu vou morar, fazer um intercâmbio em um outro país ou em um outro estado de um ano. Qual que é a minha ânsia? Gente, eu quero conhecer as pessoas. Aí a gente acha que entra numa organização e quando eu entro direto no gabinete, já é difícil conhecer as pessoas, que você tem uma agenda muito pesada e fica lá num ambiente mais fechado. Então, o mesmo interesse que você tem de conhecer as pessoas quando você não está num ambiente controlado de liderança, você tem que ter. E aí o primeiro esforço é o autoconhecimento. O quanto você está investindo em se conhecer? Em se conhecer para saber, assim, o que é propósito? Você falou algumas vezes da palavra propósito. Eu acho que o que destrói organizações, assim, em primeiro lugar, é o desrespeito, né? Porque, sei lá, 80% das pessoas que saem de uma empresa, elas não abandonam a empresa, elas abandonam o chefe. Isso aí tem estudos assim, super robustos sobre isso. Você não quer se ver livre da empresa. Você quer se ver livre do seu chefe. Na maioria das vezes. Na maioria das vezes. Então esse é um problema. O outro, cara, não tem propósito. Se você convive numa sociedade onde velhos e novos, onde experientes e menos experientes têm a informação à sua disposição, você não quer fazer uma comunicação que seja engajada, uma comunicação de contexto, você quer dar o quê? O comando? Não funciona mais. Não funciona. E agora não é nem para você ser um gestor legal e receber o prêmio do ano. Você não consegue gerir. Se você não tiver esse entendimento, eu diria que principalmente depois da pandemia, que mudou muita coisa, você não sobrevive, né? Então, eu acho que é meio por aí mesmo. É a gente aprender. O Mandela, ele falava uma coisa assim que eu achava bem interessante, que ele chamava de educação para o trabalho. Então, você precisa de educação para o trabalho, para o liderado e para o líder. Você tem que ser educado, ser treinado num primeiro lugar. Sim. Aquilo que a gente guarda no nosso subconsciente, ele precisa ser repetido, ele precisa ser praticado. Só duas coisas geram imagens e memórias dentro do nosso subconsciente. São os fatos que são fatos traumáticos ou muito felizes e a repetição. Então, se no início é difícil, porque eu sou tímido, diga aquele bom dia. Pô, eu vejo o caso do meu filho, que tem 18 anos. Ele morre de vergonha de dizer bom dia e ficar no vácuo. Cara, diz um bom dia bem alto. Para todo mundo. Para não ter jeito, entendeu? Então é por aí mesmo. É educação para o trabalho. É educação para o trabalho. E é isso que você falou, assim, muitas vezes eu estou preparado para a minha atividade. Eu tenho meu conhecimento. Em algum momento eu fui alçado para uma liderança. Eu tenho ali competências a serem desenvolvidas. Eu preciso desenvolver algumas habilidades de liderança para lidar com a minha equipe. Eu me lembro uma vez a gente conversando com um processo também de contratação. Eu preciso levar para o meu chefe, mas eu não consegui estar com ele ainda, não consegui estar com ele porque ele é muito difícil, porque ele é aquilo. E a gente conhece o chefe. Eu conheço o chefe. Eu falo, cara, ele não é difícil. Ele talvez esteja ali com uma máscara que precisa ser quebrada, porque ele não é um cara difícil. Eu conheço, eu converso e eu sei que ele não é um cara difícil. Então, muitas vezes, essa liderança, até no seu comportamental, ela precisa ser trabalhada. Então, é cuidar da minha equipe, mas eu preciso buscar esse meu autocuidado, esse meu autodesenvolvimento também, que é o que você está falando. Quem cuida da liderança? A liderança tem que ser uma liderança humanizada para o meu liderado, mas eu preciso humanizar também o cara, aquela pessoa em si. Né? É isso. E aí, isso tudo entra na formação daquele clima organizacional, que é o que a gente espera, um clima saudável, com saúde mental de todo mundo,
com o preparo para todo mundo atuar, que seja produtivo, com propósito. Isso. Onde eu enxergue meu propósito de estar lá e eu faça realmente a minha entrega poderosa, a minha performance que é esperada por todo mundo. Então, onde a gente passa por isso, assim, o líder, ele tem metas a entregar, ele tem gestão a cumprir, a gente sabe disso, mas existe um outro lado que tem que ser trabalhado também, e é o que traz a sustentabilidade na organização. Isso, eu diria, eu me arriscaria a dizer que além de ser um facilitador de resultados, ele é um construtor de ambiente. Entendeu? Ele é um consultor de ambiente, Então, de cultura. exatamente. Tem, assim, você tem na literatura casos vastos e mesmo em filmes, você vê, sabe aquela criança acuada, passou o dia inteiro brincando e tal, aí quando chega a hora do pai chegar, tá todo mundo com medo. Como ele vai chegar? Vai chegar alegre? Vai chegar triste? Gente, é a mesma coisa. As pessoas não podem ter medo, porque quem tem medo de você, te esconde as coisas. Uhum. Né? Então é por uma questão de sobrevivência. Nós temos vários casos. Não é muito difícil a gente lembrar de líderes. Eu acho que não seria. Eu te conto. Mas que as pessoas tinham tanto medo, que não contaram o que estava errado. Pelo quê? Pelo medo. E lá na frente estoura uma bomba. Isso estoura. Então, as pessoas... E olha, tudo que eu estou falando aqui tem um ponto que é fundamental, tá? Eu não estou falando que esse é o líder tem que ser um agente da felicidade. Não estou falando da Associação Amigos de Bairro, que tem o bolinho todo dia para comer dentro da repartição pública. Não é nada disso. Tá? Eu estou falando de engajamento. E um dos desafios é compartilhar resultados bons e ruins. Então, uma das piores coisas que pode existir para um líder é ele ter um feedback ruim da alta liderança e não repassar. Não repassar para os liderados. Olha, gente, não foi legal. Foi ruim. Agora, aquele que começa uma ligação dizendo assim, quero saber quem foi o culpado. Esse já perdeu a equipe, você precisa de mais 3 meses. Não existe mais, gente. Ele não usou o resultado negativo como aprendizado, Exato, né? Exato. Assim, você cresce no tem erro, um problema. Você cresce no problema. Exato. Primeiro, você pode até fazer uma apuração. Não é para passar a mão na cabeça, mas primeiro, resolva o problema. A última coisa que você quer saber nesse momento é quem foi o responsável. Não é uma investigação, mas distribua os resultados positivos e negativos. É uma coisa que eu diria que é quase uma construção de um hábito, que precisa de quê? De repetição. Repetição. Manuel, eu ficaria aqui horas conversando sobre liderança com você, mas a gente precisa encerrar. Certo. E aí, diante da sua vasta experiência, lá onde você começou a falar na construção dos processos, do conhecer as organizações, e hoje com a sua experiência também na gestão de pessoas, no conhecer pessoas e trabalhar com pessoas, o que você traria de conselho para esses gestores que estão dentro das organizações, desenhando políticas ali de desenvolvimento e de capacitação de servidores públicos? Qual o foco que é importante eles darem hoje nessa construção de políticas de desenvolvimento de equipes? Bom, eu diria que sempre a questão finalística é muito importante. Ela é a razão, né? A gente está numa empresa não para se relacionar. Nós estamos numa empresa e a nossa razão é produzir resultados, fazer boas entregas. A gente não pode inverter, né? Mas nós ficamos várias horas com essas pessoas. Algumas estão presenciais, outras estão à distância. Então, nós precisamos, sim, construir um ambiente de relacionamento. E aí eu diria que, em primeiro lugar, esteja disposto a se expor. Não estou falando para você falar que é toda a sua vida, como é a sua relação familiar, como é a sua relação afetiva. Não é nada disso. Mas como você é? Não tenha medo. As pessoas precisam te conhecer. Elas não se relacionam com uma máquina. Elas precisam te conhecer. Elas precisam saber
fazer a leitura em você, até para questões práticas. Qual é o dia que eu tenho que chegar e dar uma má notícia para o meu chefe? Uhum. Vê se você pode esperar um pouco, porque hoje está coberto de problemas. Então, as pessoas precisam na verdade, se expor. Segundo, não tenha vergonha de ter cuidado pelas pessoas. Porque a gente não tem uma bala de prata. Talvez um dos grandes desafios do mundo moderno, você vê que nós caminhamos aí com vários líderes espirituais, vários líderes empresariais, e no final das contas, o que você precisa para ter uma vida feliz? Vamos lá? Tomar água? Beba água. Beba água. 70% do nosso organismo é feito de água. Seja gentil com as pessoas, se preocupe com elas. Faça uma comunicação de contexto. Compartilhe os resultados bons e ruins e estabeleça, principalmente, um ambiente de confiança. Mesmo quando você pega um empreendedor privado, tá? Se você, Ana Luísa, tiver uma empresa, e aí você começa com uma empresa pessoal, familiar, você só vai dar o próximo passo e abrir uma filial ou crescer na hora que você confia em alguém, com todos os riscos que possam estar envolvidos. Porque quem não confia não delega. Uhum. Quem não confia não dá autonomia. Quem não confia não explora as potencialidades que as pessoas têm. Então, não existe essa bala de prata, e eu diria que é muito mais hoje, é uma educação, uma reprogramação, principalmente para a minha geração, para que a gente possa, assim, como é que eu faço para construir um ambiente saudável, onde as pessoas tenham autocuidado? Eu tenho a sorte de trabalhar na área de gestão, né? E aí, muito daquilo que a gente pensa, a gente acaba implementando. E até fazendo a ponte com o Vida 360, coisas interessantíssimas que nós fizemos na área administrativa, por exemplo. Nós temos um apoio psicológico que não é terapia, tá? Nem poderia ser, mas um apoio psicológico que chama Entre Nós, que está funcionando maravilhosamente bem, onde a gente consegue atender servidores e empregados terceirizados, onde eles possam ir num ambiente seguro e trazer as suas angústias. Um ambiente de escuta. Isso é fundamental. O cara quer ser escutado. Uhum. E, ao mesmo tempo que ele quer ser escutado, a gente pode antecipar alguns problemas. Então, o Vida 360, por exemplo, trouxe esses dois. E digo uma coisa, na área lá do Ministério dos Transportes, uma das áreas que mais trabalha essa questão do ambiente é exatamente a área mais sofrida, que é de logística. Imagina alguém que tem que tratar problema predial, contratação de mão de obra terceirizada, garagem e tal. Pô, eles têm as maiores iniciativas de construção de ambiente. Então, ele tem cafés que são especiais, que eles se reúnem, mas não é as sociedades amigos de bairro, é uma competência realmente de se interessar pelo outro. Infelizmente, quem não se interessa pelo outro vai ter muita dificuldade de atuar em posições de liderança. Não estou dizendo que eu tenho isso, tá? Mas eu sei que preciso. É estruturar o conhecimento técnico realmente mais junto com esse comportamental. Isso. Desenvolver o comportamental. Exatamente. E outra coisa, quando a gente fala de organização, dá oportunidade para que as pessoas elas possam conhecer o que está vindo de novo. Elas precisam ter o banho de loja. Elas precisam saber o que há de novo. Elas precisam ouvir de especialistas. Você precisa ter disciplina. O que mais atrapalha uma pessoa? Por que as pessoas entram num ambiente de burnout? Obviamente, tem as lideranças que são lideranças abusivas. Mas, na maioria das vezes, gente, é falta de organização e disciplina da nossa parte. E falta de propósito que organiza as prioridades. Então, tem muito mais a ver com cada um de nós do que propriamente com o outro ou com a empresa. É isso. É isso. Manuel, muito obrigada. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada pela parceria de tantos anos. Obrigado. E que ela se perdure ainda muito tempo, que a gente sabe que a gente ainda tem muita estrada pela frente. É um prazer te receber aqui, foi um prazer. À tarde te espero no nosso encontro. Ainda estarei aqui provavelmente, mas existe uma pequena chance que estarei
online. Pequena chance, mas Mas estará. a programação é Ok. aqui. Te agradeço demais, tá? Foi Bom? enriquecedor o nosso papo. Eu que agradeço. Obrigada. Obrigado por tudo. Gente, muito obrigada para quem esteve com a gente até agora. E aguarde aí o nosso próximo episódio. Tchau, tchau para vocês.